Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês em mais um papo com os profissionais. Vamos falar de novo sobre brincar, sobre ensinar os nossos filhos de uma forma simples, de uma forma fácil. O mês do Autismo Legal tá bombando e a gente tem muita coisa para vocês. Você ainda não conhece o app do Autismo Legal, o mapa do desenvolvimento infantil? Vou colocar o endereço aqui embaixo. app.autismolegal.com.br. Deixa eu fixar. Você entra ali, você faz o cadastro e tem na parte de baixo do app um cérebro. Aquele é o mapa do desenvolvimento infantil, onde todo o desenvolvimento infantil está literalmente mapeado. Os pais respondem algumas perguntas sobre o desenvolvimento do próprio filho. E um sistema vai trazer em qual das 5 áreas do desenvolvimento, em que nível o seu filho está. E melhor do que isso, ele vai sugerir brincadeiras para que você faça em casa com seu filho e auxilie o desenvolvimento daquela habilidade que ele ainda não tem. O sistema traça objetivos para que a gente ajude os nossos filhos a se desenvolverem. É muito, muito, muito legal. É uma coisa que eu e muitos outros pais, obviamente, que tivemos ajudas de profissionais para isso, fizemos com os nossos filhos. E isso pode fazer toda a diferença para as pessoas que não têm acesso a profissionais tão bons, ou mesmo aqueles que têm acesso a profissionais bons assim e querem otimizar o desenvolvimento. Beleza? Passem lá para vocês conhecerem melhor, mas agora eu amo muito a amiga profissional que arrebenta, e não é só eu que gosto dessa pessoa, vocês também, mas aqui em casa o fã-clube dela é Power, sabe? Então, deixa eu afastar mais aqui. Com cara de bolachão. Isso. Fala, dona Lu. E tudo aí, bom? Dona Cá, tudo bem? Tudo jóia. Muito bom ter você aqui para a gente conversar de tanta coisa boa, né? A gente conversa muito no WhatsApp, mas é bom conversar com o povo aqui. É muito, muito, muito legal. Eu adoro, eu me divirto, eu aprendo muito. Eu falo que as lives, para mim, são como aulas particulares, porque eu pergunto tudo que eu tenho vontade, tudo que fez diferença na nossa vida com o Gabriel e que, de repente, pode fazer diferença na vida de outras crianças. E eu tenho aula particular com os tops, né? E é muito bom. É muito legal. E a interação também, né? A gente vê aí quem está aqui conosco, as perguntas que são feitas são sempre muito relevantes, porque são as perguntas de outras famílias também. E essa é realmente a alma do autismo legal, né, Cá? Você realmente quis dividir com as pessoas tudo aquilo que você foi buscar. Então, se você descobriu o caminho das pedras, você quis dividir. Então, eu sempre admiro muito e sempre deixo aqui registrado o quanto eu acho importante o seu canal, as suas informações. É uma referência. E agora o mapa do desenvolvimento não está diferente, virou uma referência também. Ai, amiga, puxa saco, né, gente? Mas é muito bom. Eu acho que quase todo mundo te conhece aqui, mas para quem está aparecendo por acaso e ainda não te conhece, conta pra gente. Você é psicóloga, você é neuropsicóloga. Explica melhor o que é isso pra gente. Eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia, então sou especialista aí na avaliação neuropsicológica e na reabilitação neuropsicológica, porque as pessoas pensam que neuropsicologia é só avaliação. Tem a parte do tratamento também, né? E sou especialista em ABA, análise do comportamento aplicada. Então, hoje eu sou diretora clínica, tenho uma equipe que a gente trabalha tanto com a parte de avaliação, diagnóstico, como com a parte de tratamento. E o autismo é o nosso carro-chefe aqui na clínica. A gente tem uma área toda voltada para o autismo ao longo da vida. Então, nós atendemos crianças, adolescentes, adultos, idosos com autismo. Muito bom. Ô Lu, como que o autismo entrou na sua vida? Essa história é muito bonita. Eu sempre conto e às vezes choro se eu estou num dia mais emotiva. Eu comecei a atender na clínica escola, né? E na época o meu foco era criança. Eu achei que eu iria trabalhar só com crianças.
E aí você ganha um paciente, né? Você ganha ali um caso. E eu adorei o. Tá travando para vocês ou é só para mim? A Lu tá travando, né? Deixa eu só mandar uma mensagem para ela. Né, gente? Tava travando. Vamos ver se ela voltou. Aqui. Começou a travar para mim. Eu falei, será que tá travando só para mim ou tá travando para todo mundo? Peraí. Tá. Já mandou que tá voltando de novo. Ei, Voltando de novo, ficou horrível, né? voltei, cara. Travou, né? Eu acabei de falar para ele que você tá voltando de novo. Ficou maravilhoso, né? Um pleonasmo. Vamos É, lá. total. E aí eu ganhei esse caso, tá? E Tá. fui pro chão brincar com ele. Achei que eu sabia tudo já, porque eu já tinha lido todos os livros. E eu achei que eu já sabia super brincar com a criança. E eu não sabia nada, né? E os professores ficam numa janela de vidro te assistindo. Então, se você fizer Era alguma... menina ainda, então. Uma menina, acho que eu tinha uns 19 anos quando isso aconteceu. E eles batem no vidro se você fizer uma besteira master ali, né? Ou eles interrompem a sessão. Mas ninguém bateu no vidro, ninguém interrompeu a sessão. Então, eu achei que eu estava indo bem. Quando terminou, eu fui conversar com o meu professor. E assim, nós temos o mesmo tamanho, eu e a Carla, então a gente se identifica. Baixinha é pentelha, acha que sabe tudo, levanta a mão 1000 vezes. Ousada, né? Eu achei que eu estava arrasando. E eu fui lá falar com ele, falei assim, professor, e aí, né, o que eu posso fazer? E eu lembro exatamente da palavra que eu falei. Falei assim, ele tem características autísticas. Eu tinha tido uma aula de autismo e eu me encantei pelo autismo. E eles tinham mandado a gente ler um livro que chama Gibbs em Busca de Si Mesmo. Um menino autista que estava em busca dele. Né? E eu amei esse livro, eu estava com isso na cabeça, eu tinha recordação muito disso. E o professor disse assim para mim, olha, Luciana, sabe a apostila da PAI que eu pedi para você xerocar? E eu já fiz uma cara de estranha, falei, sei. Ele falou, então, é aquilo lá que você vai usar. Por quê? Porque ele tem um retardo mental e a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum com ele. Então, assim, é estimular para ver no que vai dar, entendeu? Que coisa, né? Carla, e aquilo foi assim, foi determinante para mim estudar, ir atrás e fazer alguma coisa por aquela criança, tá? E a mãe começou a me dizer que eu era diferente, que eu era uma terapeuta diferente, que ele estava diferente, que estava acontecendo algumas coisas, que ele tinha apontado o que ele queria, que ele estava começando a se comunicar. E então foi assim que entrou. E aí quando eu vim para a clínica própria mesmo, que abriu um consultório pequenininho, uma salinha que meu pai montou para mim, o meu primeiro paciente foi um paciente autista, que eu tenho contato até hoje. Aí Já você é falou, um... ok, o autismo me quer, então estou aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí eu fui estudando, fui indo atrás, fui para Portugal, porque eu sabia que em Portugal tinha uma corrente muito forte que estudava o autismo, que trabalhava com uma questão de entrar em comunicação com o autista através da imitação. Maria Rita Mendes Leal, que imitava, ela tem todo um protocolo montado para trabalhar com bebês autistas. É muito interessante. Uma intervenção muito precoce. E a gente né? fala de bebês com autismo agora, né, Lu? A gente agora tem falado mais sobre bebês com autismo, e isso já estava bem adiantado há um tempo atrás lá fora. Já estava, exatamente. Fala para mim uma coisa. Agora você que travou. Travei? Foi. Aqui não travou mais. Desde que você entrou pela segunda vez, não travou mais. Tá me ouvindo? Não, né? Você tá travando para mim, cara. E eu já Gente. mudei de rede. Não, aqui tá normal para mim. Beleza? Tá me ouvindo agora? Tá. Tô. Uhum. Bom,
E aí, como foi quando eu falei com você, há uns 2 anos atrás, sobre essa ideia maluca do mapa do desenvolvimento infantil? Conta pra gente qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça. Eu falei, gente, todo mundo vai querer, Carla. Isso é sensacional, isso é uma fórmula, né? Um guia, um manual, porque quem que não sonha com isso, em ter um manual, né? O trabalho psicoterápico, o trabalho terapêutico com crianças, ele é um trabalho que é construído de modo muito individual, de modo muito sessão a sessão, né? A gente vai buscando os interesses da criança. Então, tem, por exemplo, uma criança que a gente brinca 3 meses de Bob Esponja. Tem criança que a gente nunca nem vai chegar perto do personagem Bob Esponja. Então é muito individualizado. Mas a maneira como você fez me encantou. Primeiro, porque eu trabalho muito com brincar, eu valorizo muito brincar. É uma das formas que a gente mais tem de acessar uma criança. Né? Eu tenho um curso sobre brincar. Então, assim, Exato. brincar é muito a minha vida, a minha cara. Eu tenho vários textos, publicações sobre o brincar. Então eu me encantei, eu amei realmente a ideia, principalmente por ele possibilitar que seja, não é uma receita de bolo. Cá, tá me ouvindo? Foi. Eu tô. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Também não. Mudei de novo Eu de tô rede, espero que não travada? caia. Eu tô travada ainda, você ainda me ouve? Voltou, voltou. Tá. Gente, vamos continuar, hein? Porque nosso papo não pode morrer de jeito nenhum. Ô Lu, você falou, você sempre fala muito do brincar, né? Inclusive você falou do seu curso e tudo mais, tal. Ah, você acredita de verdade que brincar ajuda a ensinar? Nas duas grandes pontas, tá? Vamos dizer assim, nos dois grandes potenciais infantis. A gente sabe que são 7 domínios, mas vamos trabalhar 2 domínios principais: o emocional e o cognitivo. Se eu quero ensinar algo cognitivo para uma criança, ou se eu quero trabalhar algum aspecto emocional dela, através do brincar, isso é possível. Tá. Bom, e aí se a gente pensa, então, que a gente pode brincar de forma objetiva, ensinando os nossos filhos e tudo mais, significa que eu não preciso mais levar o filho para terapia? Não, de modo nenhum. O que a gente, o vínculo entre pais e filhos é o vínculo mais especial que existe no mundo, né? A gente não tem nenhum laço tão forte como pais e filhos, tá? Portanto, essa carga de afeto, cara, ela é super importante, ela é super bem-vinda, mas é uma carga de afeto completamente diferente do vínculo terapêutico e da experiência teórico-prática clínica de uma terapeuta. Então, você pode estar com o mesmo brinquedo, o pai pode estar reproduzindo uma sessão que ele acabou de assistir na clínica, mas vai ter um resultado em casa e vai ter um resultado na clínica. Então, nada substitui o olhar terapêutico, o olhar clínico, técnico, de um técnico fazendo isso. Eu posso tentar fazer um cookie como da melhor loja de cookie que tem em São Paulo, mas eles têm a técnica, eles têm instrumentos técnicos. Eu não, eu vou fazer, tanto que a gente fala, é caseiro, né? É a minha versão, é o meu olhar daquele cookie. E aquele cookie é o técnico profissional best da área, entendeu? Então, eu acho que essa é a diferença. Por exemplo, as pessoas me perguntam, né? Caramba, você deve conseguir brincar com os seus filhos, com a sua sobrinha, né? Você deve conseguir tratar tudo. Não, né? Hoje meus filhos não brincam mais, a gente joga, são adultos, mas eu ainda tenho uma sobrinha pequenininha e quando eu sento com ela para brincar, eu sou a Titina, eu não sou a Luciana, a psicóloga dela, né? Tanto que ela tem a psicóloga dela, assim como meus filhos têm os psicólogos deles. Então é diferente, tá? Mas esse potencializar esse aprendizado em casa é muito importante, é o pulo do gato. Eu não conheço nenhum caso de sucesso que não tenha a participação da família. Brincando na hora do banho, estimulando no caminho de casa para a escola, reproduzindo algumas coisas que as terapeutas fazem aqui.
né? Entendendo os objetivos do nosso PTI, do nosso plano terapêutico individual. Então, assim, só do pai conseguir entender esses objetivos e cavar um espaço em casa para brincar com o filho nesse objetivo, já é muito bom. Isso já é potencializar. A questão é que, na realidade, nós pais não temos muita ideia a respeito do desenvolvimento das crianças, né? Qual é a sequência do desenvolvimento infantil? E acho que essa é a grande diferença que as pessoas vão poder experimentar no mapa do desenvolvimento infantil, porque ele já traz pronto toda essa sequência de desenvolvimento para que a gente brinque com as brincadeiras adequadas. Porque se eu brinco com alguma coisa que meu filho não está pronto, a gente pode causar uma série de coisas, né? Eu causo frustração nele, que não consegue, em mim, que estou tentando brincar e ele não me responde. E muitas vezes a gente acaba desistindo, achando a mesma coisa que seus professores acharam há algum tempo atrás, né? Não vai aprender, vamos só fazer alguma coisinha só para ver o que vai dar, mas esse não consegue. Exatamente. E duas palavras que a gente tem que pensar, que eu acho que o mapa do desenvolvimento vai nos ajudar a pensar nessas palavras-chave, é quantidade, qualidade, intensidade. Então, muitas vezes você pergunta assim para os pais, você joga com ele? Ele faz troca de turno? Faz. Mas aí quando você Calma, traz... o que é troca de turno que vocês falam tanto? Troca de turno, por exemplo, aqui no diálogo. Você acabou de dizer, calma, eu esperei e dei o turno para você. E agora você entregou o turno para mim. Então, isso é uma troca de turno. No jogo, o que é a troca de turno? É a minha vez de colocar a ficha, é a sua vez de colocar a ficha. É a minha vez de jogar, a sua vez de jogar. É E um é vai tão e difícil vem. aprender isso, né? O Gabriel demorou muito para aprender essa questão de sua vez, minha vez, o esperar, o controlar a ansiedade de querer jogar e querer mexer quando não é a minha vez. Se a gente parar para pensar, cara, que os pronomes são difíceis para os autistas. Agora eu, agora você. Eles imitam a nossa frase. Então ele diz agora eu, agora você. Mas ele não tem o sentido de quem é eu, quem é você. Então isso é difícil. Você imagina, a gente tem que começar a trabalhar primeiro o pronome eu, você, né? Tirar aquela nomenclatura do terceira pessoa. O Gabriel vai pegar a peça. Não, filho, você vai pegar a peça. Ah, você vai pegar a peça. Não, eu vou pegar a É peça. tão bonitinha essa fase, né? A gente se divertia muito, mas demora, porque primeiro eles falam, eles se referem a eles pelo nome, né? Então ele dizia, o Gabriel quer jogar. E a gente, porque a gente chamava ele de Gabriel, então ele vai se chamar de Gabriel, afinal de contas todo mundo chama assim. Aí depois começava, é minha vez. Então eu falava para ele, é a minha vez. Quando chegava na vez dele, eu falava, Gabriel, é a sua vez. Aí ele pegava, sei lá, o brinquedinho, ele falava, é a sua vez. É complicado, porque a sua vez, quando eu falo, quando é a vez dele, ele fala, é a minha. Isso é muito difícil se a gente parar para pensar. Aham, muito. Tem terapeuta aqui que corre aqui, me manda mensagem, Lu, consegue vir no consultório 2? Tá muito difícil. Eu entro lá, às vezes eu tenho crise de riso. Eu falo, gente, pera, quem é eu, quem é você, quem é Gabriel, né? Vamos parar tudo. Porque é difícil mesmo. Então, assim, ele tá repetindo a frase que eu tô falando e a gente tá entrando numa confusão. Para tudo, né? Então, é o que eu digo. A gente tem que sempre trabalhar precursores. Fecha o jogo, não está na hora do jogo, vamos voltar, vamos trabalhar os pré-requisitos para ele estar nesse jogo. Tá? Então, os pré-requisitos ainda é construção de eu, por exemplo, para ele poder estar nesse jogo. Tá bom. Já que a gente entendeu que brincar ensina e que você é boa no brincar, eu vou te usar agora. A gente está em casa e eu tenho uma criança que ainda tem muita dificuldade em troca de turno. Não estou nem falando de verbalizar a minha vez, sua vez. Estou falando em esperar, porque é muito difícil para eles Tá. essa questão de esperar. A gente está brincando com bola. Vamos usar uma brincadeira de bola. A minha vez de jogar bola, a sua vez de jogar bola. Como que eu posso ensinar meu filho? Esperar quando é a vez dele e a minha, brincando. Vocês estão ouvindo bem a Carla? Porque eu não estou ouvindo. Carla, Depois voltou da agora. última travada, para mim aqui continuou normal. Você está me ouvindo agora, Lu? Agora sim. Mas estava, sabe aquele barulho de eco e cortando?
Você estava falando de troca de turno, não É, esqueci até da questão de pronome, de pessoa. isso, deixa a verbalização de lado. Vamos pensar só naquela criança que ainda tem dificuldade em esperar a sua vez. Como que eu posso ajudar brincando com meu filho em casa a ensinar ele a esperar a vez dele? Porque é muito difícil isso para eles. Uhum. Tem uma brincadeira extremamente simples e foi o que eu fiz nessa sessão quando deu a confusão, que eu tenho crise de riso com facilidade, a Carla sabe. Então, assim, eu É entrei tão, lá, é tão nós bonitinho três, essas confusões que eles fazem. é uma Só que, deixa eu só falar um negócio, Lu. Eu acho uma gracinha. A gente se divertia muito também com o Gabriel nas confusõezinhas que ele fazia. Só que nossos filhos crescem. E o que muitas vezes é bonitinho, engraçadinho quando é pequenininha, fica inadequado, fica feio, fica estranho quando eles crescem. Então, é muito importante, gente. Eu falo, gente, nós, porque eu também fui mãe de uma criança pequena com autismo. E hoje o Gabriel tem 11 anos e tem mais de 1,60 m e não é mais engraçadinho algumas coisas que ele fazia, não seria mais engraçadinho algumas coisas que ele fazia. Então é muito importante que a gente ajude os nossos filhos, porque se não for trabalhado, isso pode causar uma série de problemas quando eles crescem, Com na verdade. certeza, com certeza. Então, o que que a gente fez nessa sessão? Eu parei tudo, abri a porta, fui lá na sala de recursos, peguei uma bola, sentamos nós três no chão, duas terapeutas e ele. E o que que eu fiz? Eu narrei o tempo todinho que eu estava fazendo. Agora eu vou jogar para a Natália. Eu jogava a bola para a Natália. Natália conta até três. Aí a Natália segurava a bola bem simbolicamente, ela segurava aqui para ele ver e ela fazia bem pausadamente. Um, dois, três. Agora o Gabriel, eu jogava a bola para o Gabriel. Aí eu ia até ele, então ele precisa de ajuda física total nesse começo. Então eu ia, abraçava a bola junto com ele e dizia, vamos contar até três. O Gabriel vai contar até três. Um, dois, três. Joga para a Tia Nath. E aí ele jogava a bola para a Tia Nath. Então, nós estávamos trabalhando troca de turno de uma maneira muito principiante, muito primitiva, para ele começar a entender agora eu, agora você, e trabalhando o quê? O esperar. Conta até três. Para isso ficar muito pausado e ele poder entender que no jogo tem a minha vez e a sua, e tem um esperar. Eu preciso E que o esperar. esperar acaba, né? Porque às vezes eles têm a sensação que o esperar é não pode. Exatamente. Esperar é pode. Só espera só um pouquinho e pode. Exatamente. Então, assim, dependendo de como estava a paciência dele, eu contava mais pausado, com ele sentado aqui no meu colo de índio, eu abraçava e contava mais pausado. Se eu via que ele já estava mais, eu preciso da bola, eu contava mais rápido. Um, dois, três, agora joga para a Tia Nath. Pronto, isso satisfazia ele. E aí eu piscava para a Tia Nath para ela também contar mais rápido e jogar a bola de Para a novo. bola voltar logo também. Para a bola voltar logo para ele. Então você consegue ir que nem um elástico. Você vai aumentando, aumentando o tempo de espera. Hoje, por exemplo, é uma criança que a gente consegue trabalhar com ele olhos fechados e contar até 10. Então, olha a Legal. confiança que ele tem em nós e olha como está o controle inibitório dele. Então, ele fecha os olhinhos e conta tranquilamente. Um, dois, três, quatro. Ele dança enquanto ele conta. Né? Então, aumentou o controle inibitório dele. E como a gente conseguiu isso? Brincando. Então, esse exemplo eu achei maravilhoso, que todo mundo pode fazer em casa. A criança já está, a princípio você segura, depois você vai aliviando a sua mão para ver se ele já consegue segurar a bola, é isso? Exatamente. Então, assim, foram sessões que a gente teve que fazer em duas, né? Porque eu tive que ir usando outras manobras. Então, ele já não foi mais ficando de índio no colo comigo, eu fui soltando. Hoje, por exemplo, se eu vejo que ele vai jogar a bola antes, eu entro na frente dele, eu faço uma micagem, né? Mas eu já não preciso mais colocar a mão nele. Ou a gente faz só a ajuda verbal. Espera, eu faço para ele. Espera. Aí eu vou tirando a mão, falo só espera, já sem tanta entonação, né? Uhum. Então, as ajudas, elas também elas são graduais. A gente começa sempre a dar mais para menos. E qual que é o problema se a gente não vai tirando ajuda, Lu? Ele ficar dependente da ajuda, tá? Nós precisamos trabalhar realmente a aquisição. O que é a aprendizagem, Cá?
Aprendizagem é quando você pega uma informação para você. É você adquirir aquilo para você. Por isso que a gente diz, a única coisa que não podem te roubar é o teu conhecimento. Ele é seu, né? Então, se a criança fica dependente da ajuda, primeiro que ela não aprendeu realmente, eu não considero um gráfico de aprendizagem, eu risco todos os gráficos, a criança não aprendeu. Ou ela também não generalizou, porque qual que é o meu objetivo com esse paciente? Que ele faça isso na escola, que ele faça isso no parque, que ele faça isso numa aula de educação física. Então, aí eu vou ver que realmente ele aprendeu e generalizou. Ele está fazendo uso do aprendizado dele em outras situações. A Miriam tá falando, se depois de usar essa manobra de brincar, a criança ainda assim não tem paciência para esperar, como que a gente deve fazer? Continuar, a gente continua ainda com esse apoio maior, mas não fica meia hora brincando da mesma coisa, porque qualquer criança cansa, né? Então brinca de outra coisa, volta, não precisa ser com a bola, a gente pode brincar com carrinho. Um carrinho vai e vem. A gente pode brincar com massinha, troca de turno com massinha é fantástico. Eu faço uma bolinha, agora você faz uma bolinha, né? A gente tem que procurar qual é o interesse da criança, tá? Às vezes você trabalha até com controle remoto. Nós já tivemos criança aqui de eu pensar, vou queimar o ar-condicionado, mas tudo bem. Agora eu, agora você. Né? Um pianinho que a criança tenha, uma bateria, alguma coisa que ela ache muito legal. Exatamente. Minha vez, sua vez. Sua vez. Um pega-pega, um bambolê no chão, pula dentro, pula fora. Agora eu, agora você. Né? Aqueles steps que a gente tem aqui das salas de TO, eles adoram também. Subo eu, sobe você. Dá um pulão você, dá um pulão eu. Bexiga. Bexiga. É muito importante não ficar na mesmice, tá? Então, assim, usa o nosso conteúdo e também generaliza. Vai ampliando. O que é generalizar? Vocês profissionais falam muito que a criança precisa generalizar. Explica pra gente, pra quem não sabe, o que é generalizar? Tá. Generalizar é você usar um conteúdo aprendido em outros contextos da sua vida. Vida cotidiana, vida acadêmica. É você pegar aquilo que você aprendeu e aplicar em outros contextos, em outros meios, tá? De outras formas. Então, por exemplo... Exemplo desse aí da bola do consultório. Vamos usar esse exemplo que você deu. Se a criança conseguir fazer isso no parquinho do prédio, é uma forma de estar generalizando o que ela aprendeu no consultório. Exatamente. Se o professor de educação física, no final do semestre, me fazer um relatório dizendo que ele brincou com as crianças, esperou a vez, entendeu as regras mínimas de uma queimada, por exemplo, pronto, é uma baita generalização. Então, aí eu sei também que eu não preciso mais ensinar isso. E que essa brincadeira já foi, gente, é capítulo passado. A gente vai abrir um outro capítulo no livrinho dessa criança. Então, lembrando sempre que ali eu só estava trabalhando um precursor, um pré-requisito. Então, a curva, ela tem que ir crescendo. Tá? Então, o trabalho, o brincar, ele é sempre possível escalar. Eu começo de pouquinho. É igual o apoio que você falou. A gente ajuda muito com a nossa mão, com o nosso corpo e vai tirando. E o ensinar é a gente dar um tiquinho, depois mais um tiquinho, depois mais um pouquinho. É rápido essas coisas, porque às vezes a gente sabe que as meninas às vezes acham que se eu brincar umas 2, 3 vezes com meu filho, por exemplo, esse da bola, acho que todo mundo pode fazer, todo mundo aprende com esse. Se eu brincar umas 2, 3 vezes, meu filho não vai saber que é a vez dele, do outro. Como é que é isso? Não, pessoal, não. Tem questões assim que a gente fica aqui 6 meses trabalhando, 12 meses trabalhando e não pode deixar ficar cansativo. Então, a gente muda o foco, a gente faz variações, coloca brinquedos novos, troca de ambiente, faz sessão em outra sala. Trazer um amiguinho para brincar, assim, porque às vezes eu faço eu e meu filho, ou às vezes eu uso, né? Em casa a gente fazia muito isso, fazia eu, o Gabriel, muitas vezes eu colocava eu, o Gabriel e o Caio, que é o irmão mais velho dele e tudo.
sei lá, quando tá no parquinho do prédio, no parque na cidade, chamar um outro amiguinho que sempre tem aquele amiguinho bonzinho que ajuda os nossos filhos e tudo. Chamar um amiguinho para brincar junto, ajuda no ensino ou atrapalha? Ajuda, ajuda. Por quê? O trabalho com pares, né, que são as crianças, ele é muito importante. Imagina uma criança tentar brincar com um fogão grande, não tem graça nenhuma. Se ela encontra um fogão pequenininho, ela sai correndo e ela quer mexer naquele fogão pequenininho. Por quê? Porque é compatível ao tamanho dela, ela se sente pertencente. Tá? A mesma coisa são os pares. Então, por isso que é tão agradável. Tem criança que quando já fala isso para os pais. Ah, é chato brincar com você. Eu queria ir lá no térreo brincar com as crianças. Né? Porque são os pares, são os semelhantes. Quando você encontra alguém na mesma situação que você, praticamente mesma faixa etária, mesmo circuito aí de vida, tem um filho atípico, tem um filho moção que já está indo para a faculdade, não é gostoso conversar com essa pessoa? Porque ela tem a mesma realidade, as coisas fazem sentido. A mesma coisa é a criança. Então é sempre muito importante a gente dar essa oportunidade de brincar ao ar livre, de brincar num parque, de fazer amizade com outras crianças, de trazer um amigo para brincar em casa. Então isso que a Carla falou é muito importante. Tem sempre um amigo um pouquinho mais maduro, que cede mais, que tem uma autonomia melhor, então ele vem na sua casa brincar, né? E a gente pode também com um amigo, trabalhar o que a gente já trabalhou, por exemplo, durante a semana. Então, lembra, filho, que eu te pedia para esperar? Né? Lembra que ele pode ganhar e você pode perder. Então, tem crianças Ai, que ganhar e perder também é uma briga feia no aprendizado. Outro dia a gente fala disso, porque vai um tempo, mas ganhar e perder também não é fácil, não, viu? Não. E só para vocês terem ideia, né, gente? Por exemplo, tem crianças grandes que estão em terapia há muito tempo e têm dificuldade de perder. O Gabi, por exemplo, já fechou a câmera comigo quando ele perdeu. Né? E tá tudo bem, a gente continua ainda trabalhando essas questões. Mesmo porque você gosta de perder quando você está jogando alguma coisa? Porque eu não gosto. É que a gente não faz escândalo, a gente não briga, a gente não faz cara feia. A gente sabe que é feio, que os outros vão falar, ó, não vou mais brincar com ela, porque ela fica fazendo cara feia quando perde. Mas a gente também tem vontade de fechar a câmera ou fazer cara feia, ou falar, não quero mais, vou embora e tudo mais. Então é super natural, né? A gente não se sentir confortável com uma perda. Uhum. Mas as crianças pequenas, elas vão reagir de uma maneira mais visceral, porque elas não fazem compreensão daquela perda. Então você vê, por que que o adulto não chora, grita, te xinga quando perde? Porque ele já tem controle inibitório, já tem um desenvolvimento de córtex frontal, tá? A criança ainda não. Então ela vai morder, ela vai tacar as peças longe, ela vai chorar, ela vai dizer que não quer mais jogar. Lu, posso usar você mais 5 minutinhos? Pode, claro. A gente, nessas lives eu tenho falado muito sobre como nós pais podemos ajudar as crianças e tudo mais, mas eu queria te usar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre nós pais. Eu tenho recebido muitos relatos, muitas pessoas que falam sobre a dificuldade de mandar o filho para a escola, dificuldade de levar num parque, porque dói na gente quando os nossos filhos não são bem aceitos, quando a gente percebe que as outras crianças não tratam bem ou rejeitam nossos filhos. Como que nós, mães, podemos trabalhar isso na nossa cabeça para que a gente permita que eles sejam expostos a situações que nem sempre são boas, mas que são necessárias para o desenvolvimento deles? Cara, tudo começa de dentro para fora. Tudo na vida, tá? Psicologia, parâmetro básico, princípio básico de psicologia. Tudo começa de dentro para fora. Então, o que eu sempre sugiro para os pais? Trabalhem muito bem a questão do diagnóstico, a questão das expectativas de futuro, né? Imagina uma digestão muito bem feita. Cara, a hora que essa digestão ela tá muito bem feita e você tem os seus conceitos, você tem as suas verdades, o que o outro te disser é exatamente o que eu estou falando nessa frase. É o outro que está dizendo. É o outro. É um problema dele, não é seu. Tá? A dor do pertencimento, ela está sendo estudada. Eu estava lendo alguns artigos sobre isso.
é uma dor muito forte, tá? Ela se assemelha a uma dor de luto, a uma dor de traição, tá? A dor do não pertencimento, ela é muito forte. Todos nós queremos ser pertencentes. Mas quando você foca nas habilidades do seu filho, quando você entende que o cérebro dele tem uma constituição diferente, portanto, o resultado comportamental dele vai ser diferente. Obviamente. Obviamente. Quando você entende a fundo o conceito de neurodiversidade, eu sou neurodiversa, você é neurodiversa, as crianças que estão sendo aqui atendidas são neurodiversas. O dia que a gente superar isso e a gente entender que no parque, se existisse uma homogeneidade, seria muito chato. Que o legal é que tem a criança TDAH, tem a criança autista, tem a criança pop, tem a criança muito falante, simpática, extrovertida, tem a criança tímida, né? Então, assim, o dia que a gente entender que essa neurodiversidade é o que deixa legal, eu acho que isso vira uma verdade tão absoluta para nós, como é, por exemplo, para mim, como é para você, e simplesmente é a nossa vida, tá? É como eu levantar a mão direita para pegar um objeto que está caindo. É uma coisa tão automática, tão natural, né? Que a gente supera essa fase da dor, essa fase da diferença, o que vão pensar, né? Putz, ele vai ter um estresse agora, ele vai ter um chilique agora, o que vão pensar? Isso as mães me falam muito. Luciana, eu até vou no parque, eu até gosto, é legal, mas a minha preocupação é quando ele desregula. Eu falo que a mãe de autista que nunca voltou para casa chorando. Travou? Vamos ver se volta, Lu. Voltou. Eu falo que a mãe de autista que nunca voltou para casa chorando não tem um filho com autismo. Né? Todas nós já passamos, algumas mais, outras menos, por essa situação de doer, dói e rasga nosso coração. Mas, com o tempo, isso vai doendo menos. A gente vai entendendo que nem todo mundo vai aceitar, e paciência, a gente vai entender que nem todo mundo vai entender. Não é todo dia que você está afim de ficar explicando que autista não tem cara, que é um atraso no neurodesenvolvimento, que eles têm que eles não são gênios sempre, e que eles podem, sim, olhar, brincar e tal, mas que é de um jeito diferente. Tem dia que você só quer voltar para casa e pronto. Mas é como uma cicatriz, sabe? Que no começo dói, machuca, depois vai fazendo casquinha. Você olha, você sabe que isso doeu pra caramba, mas já passou. Faz sentido? Faz total sentido, sabe, Ká? Eu gosto muito da palavra vulnerabilidade, né? Outra palavra que eu estudo muito, quem instigou isso foi Brené Brown, quando eu conheci a obra dela. E aí, depois disso, você sabe que eu também entro em hiperfoco, e aí eu fui estudar tudo que eu podia de vulnerabilidade. E eu acho que quando a gente está muito vulnerável, a opinião do outro, ela ganha um peso na nossa vida. E você mostra essa vulnerabilidade para o outro, tá? Então, quando você responde assim, veja a diferença. Nossa, seu filho está fazendo um escândalo. Ele faz escândalo. Porque, sabe, a gente está diagnosticando autismo, a gente está em avaliação. Olha a vulnerabilidade que você passa para essa pessoa. Quando a pessoa diz assim para você, nossa, seu filho faz escândalo. Sim, de vez em quando ele faz. E o seu também pode fazer. O meu é autista. Acabou, cara. Acabou. Essa mãe, ela não vai mais dizer nada. E muito provavelmente... A maioria das pessoas ficam com vergonha, né? Quando a gente fala isso. Eu falava muito, o Gabriel é autista e muitas vezes ele tem dificuldade em lidar com essas coisas, mas a gente está trabalhando nisso. A maioria das pessoas, na verdade, falava, ai, desculpa, eu não sabia, é que não parece. E as pessoas recuam, na maioria das vezes elas recuam. Mas é que tem dia que a gente está doída, a gente não quer nem explicar nada, a gente só quer pegar o filho no colo, voltar para casa e pronto, acabou. Por isso que você trabalhar o diagnóstico, né, eu falo isso para todo mundo. Mas eu não quero contar agora para ele. Eu atendo muitos adolescentes que os pais dizem para mim, atendi ontem, o pai disse para mim, mas Lu, ele vai prestar vestibular, eu não quero falar para ele agora, deixa ele prestar vestibular. Ok, só que você dar essa palavra para o jovem, para a criança, para o adulto, para o idoso, ela é uma palavra que faz sentido para os pais também. Então, esse conjunto de características do meu filho
Não é esquisitez, não é que ele é atrasado, não é que ele é diferente do seu filho, ele não é estranho, ele é autista. Então, isso eu acho que é muito importante, cara. E o movimento, pelo menos que eu venho acompanhando das pessoas, e nós temos uma parcela de responsabilidade aí, porque a gente está informando, a gente está levando isso para a internet, as pessoas têm uma mudança, elas se tornem mais acolhedoras. Ele é autista? Nossa, eu também tenho um vizinho autista. Ah, eu estava lendo isso na rede social sobre autismo. Ah, aquele apresentador de televisão tem um filho que é autista também. Eu ouço muito isso, né? Pra gente foi muito importante falar sobre o autismo do Gabriel. Nós decidimos, é uma decisão que a gente tem que ter como família, né? Eu entendo isso, mas nós decidimos falar sobre o autismo do Gabriel, porque na realidade a maioria das pessoas já percebiam que ele era um pouquinho diferente. Quando a gente fala que é o autismo, as pessoas falam, ah, ok, então por isso que muitas vezes ele tinha dificuldade em se comunicar, por isso que muitas vezes ele não queria dividir o brinquedo, por isso que muitas vezes o Gabriel se jogava no chão, deitava, ou por isso que ele corria sem sentido e tudo. As pessoas começam a entender um pouco melhor e a maioria esmagadora das pessoas abraçam a gente, né? Uhum. Que, na verdade, é o mesmo caminho que a gente faz, né, cara? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente também começa a dar explicações para um monte de coisa na nossa cabeça. Ah, então por isso que quando ele era bebê, por isso que eu percebi, né? Você começa a entender. E aquilo, né? O fazer sentido é tudo. Tá? Na escola, o fazer sentido é tudo. Então, assim, se a gente quer a inclusão, a gente precisa informar essa escola. Eu falo para os pais, eu não quero contar na escola que ele é autista. Nós precisamos contar. Nós vamos precisar de um serviço de inclusão daqui a pouco. Ele está na pré-escola. No primeiro, no segundo ano, nós vamos ter que começar a pensar numa inclusão. Né? Então, a gente levar informação, sabe, verdadeira, é sempre muito bem-vindo. Assim como é bem-vindo, cara, a gente dividir a nossa fase de dor. Então, assim, eu ainda não estou boa para falar sobre isso. É melhor eu ainda não ir no parque, porque eu ainda não digeri esse assunto comigo. Tá? Então, lembra sempre dessa sequência. Primeiro aqui dentro, para depois aqui fora. Lu, o tempo voa, né? E a gente já está falando bem mais do que meia hora. Mas é muito, muito bom estar dividindo com você tanta coisa que fez e ainda faz parte da nossa vida e que pode ajudar outras pessoas que estão passando por essas fases também, que todos nós passamos. Quem quiser falar com você, consegue falar com você pelo seu Instagram? Pode mandar direct, você ainda consegue responder? Pode. Eu ainda consigo responder. Eu vou ali abaixando a lista, eu posso demorar, mas eu respondo. A gente pode marcar um segundo tempo de live, Caio. Eu acho que também é importante para as pessoas. Se vocês quiserem, noticia aí para mim, para Carla. Vão mandando questões. Aproveitem esse mapa do desenvolvimento. Foi feito realmente com muito carinho. É uma iniciativa muito inovadora, né? É algo que possibilita que vocês não façam terapia em casa. Eu não concordo com essa expressão. Mas que vocês brinquem em casa de uma maneira que vocês possam ensinar e potencializar o desenvolvimento do filho de vocês. É isso aí, porque o que a gente mais quer para os nossos filhos é que eles sejam felizes, cada um do jeito deles e no limite deles. Mas se a gente puder fazer alguma coisa a mais, a gente tá aí para isso, né? É isso mesmo. Tá bom? Lu, obrigada de verdade, obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Vamos correr pegar os filhos na escola, porque a criançada já está saindo, né? Dar almoço, porque a corrida da tarde ainda é grande. É isso tchau, aí. Tchau, gente. Vou deixar salvo, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Compartilha comigo. Abre Colab. Aham.